a gente não vai conseguir entender nada, porque ora ele vai fazer um pronunciamento, por exemplo, um pouco mais conservador, aí os progressistas vão chiar. Sei. Ora ele vai fazer um pronunciamento que cheira mais a progressista, e aí os conservadores vão chiar. Conservador ou progressista? Papa Leão XIV é o quê? A igreja é o quê? Conservador ou progressista? Quem é que tá certo? Padre José Eduardo participou do Inteligência Limitada e respondeu a esta pergunta. Aliás, vocês acabaram falando sobre esse episódio, eu vou trazer ele aqui, um trechinho, fazendo um react junto com vocês, tá bom? Pra nós sabermos o que é isso, porque a resposta deu um pouquinho de nó na nossa cabeça. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Lembrando, todos os comentários precisam seguir essas regrinhas aqui. Bora para o react? Bora para o react. De falar sobre esse lance dessa discussão que tá tendo se ele é progressista ou conservador. Vamos já tirar isso então da frente? Eu acho. O que acontece, né? As pessoas estão muito acostumadas com esse espécie de jogo de dicotomia. Ou você é progressista ou você é conservador. E eu vejo jornalistas falando, eles ficam tentando encaixar o Papa Leão num dos extremos. Colocar numa caixinha. Ou ele é progressista ou ele é conservador. O que acontece é que, se insistirem nesse tipo de catalogação, eles vão enlouquecer. Porque, de certo modo, ele é uma superação desses dois estereótipos. Vale só ressaltar aqui, gente, que essa questão de conservador ou progressista, que tá se alastrando aí desde que o Papa Leão XIV apareceu lá na sacada da Basílica de São Pedro, não é só mídia secular. Não sei se o Padre José Eduardo viu outros canais, mas existem outros canais que estão trazendo a mesma questão, a mesma preocupação. E quem não tenta responder essa pergunta, acaba puxando a sardinha. Ou, o Papa Leão XIV é conservador. Não, ele é progressista. Não, ele vai trazer a questão dos pobres, igual a esquerda traz. Não, ele vai manter a tradição igual o tradicionalismo mantém. Então, isso não é só questão da mídia secular, né? E por que isso é assim, Vilela? Você sabe que no ano de 62 até 65 aconteceu o Concílio Vaticano II. Certo. E, terminado o concílio, houve uma espécie de duplo movimento de interpretação do concílio. Um era mais ligado ao texto do concílio, dizia, nós não devemos interpretar o concílio de maneira ampla. Ele tem que ser interpretado nos seus textos, que a mídia chamou de interpretação conservadora. E outros interpretaram o concílio de maneira mais ampla. Não, nós temos que ir além do texto do concílio, nós temos que, a partir do espírito do concílio, atualizar a igreja e fazer uma série de reformas e algumas delas até bastante revolucionárias. O que acontece? Aquela geração, imediatamente depois do pós-concílio, de certa maneira, morre com o Papa Francisco. Ou seja, aquela polarização entre dois partidos, digamos assim, né? Representado pela revista Concilium, que é mais progressista, outro representado pela revista Communio, que é mais conservador, digamos assim. Esse bipolarismo, ele é superado por Leão, ele já pertence a uma outra geração, a uma geração mais próxima um pouco da nossa geração da década de 80, enquanto formação. Ele nasce em 55, o Papa Francisco nasceu em 36, ou seja, são 20 anos de diferença. Mas não apenas isso. Eu vejo, por exemplo, os jornalistas falam, né, que tantos cardeais foram nomeados pelo Papa Francisco e, portanto, vão dar prosseguimento à linha dele, tantos por Bento XVI e vão dar... Esse tipo de raciocínio é um raciocínio caipira. É um raciocínio que é usado para política, o pessoal está transpondo para uma coisa que não tem a ver com o mundo material, né? Exatamente. Com esse jogo político. Mas porque na formação de um clérigo, o que mais conta não é quem o nomeou mais tarde, mas qual era a formação que se dava no tempo em que ele estava no seminário, no tempo que ele se ordenou padre, etc. E
de que modo ele recebeu essa formação. Se foi de um modo mais crítico, se foi de um modo mais receptivo, etc. São esses fatores que determinam. Então chega ao pontificado agora um Papa que se formou basicamente nos últimos anos do Papa Paulo VI, e especialmente no começo do pontificado do Papa São João Paulo II. Então, ele carrega na alma uma visão de igreja menos conflitiva, menos polarizada. Ou seja, ele não está emocionalmente tão comprometido com aquele ímpeto de mudança, de renovação, ou aquele ímpeto de conservação, que você tem que manter aquilo que está. Ele transcende isso. Ou seja, nós podemos dizer que o Papa Leão é um Papa de síntese. Ele está realmente numa outra perspectiva. Eu acho que entender isso vai ser fundamental para nós não cometermos a injustiça de ficar tentando forçar para um lado, forçar para o outro. Isso fatalmente... Com o Papa Francisco aconteceu isso. Era meio consenso em falar que ele era progressista. Vocês concordam com essa leitura dele ou não? Eu concordo, porque ele mesmo se colocou nessa perspectiva. Ele nunca escondeu. Desde o começo. Uhum. Ele sempre se colocou nessa perspectiva, mas eu digo, é uma perspectiva que tinha a ver com a mentalidade do tempo em que ele foi formado. Uhum. Assim como a mentalidade do tempo em que o Papa Leão foi formado é outra. Não é aquela mesma da época do Papa Francisco. Vale ressaltar aqui, esse é um ponto que eu discordo bastante do padre José Eduardo, não em relação à formação. De fato, aliás, muitos padres falam isso, que de acordo com a sua formação, você vai seguir algumas nuances, mas não quer dizer que você vai tomar um lado sobre progressismo. E eu acredito que o padre José Eduardo ter falado isso pode ter gerado um nó na cabeça, porque eu vi alguns com um pouco de confusão sobre isso. O Papa Francisco, na época que ele era padre, ele estava vivo, ele não se posicionava como progressista. As pessoas viam ele como progressista. Porque vamos lá, ele falou sobre muitas questões morais e bateu na questão moral, principalmente nos últimos tempos aí. Lembra que ele falou do diaconato feminino, que inclusive ele falou que o São João Paulo II já tinha batido na tecla sobre não ordenar mulheres. Isso, a questão do casamento homossexual, depois teve até aquela notícia em que o Papa Francisco falou que tinha muito italiano, né? Um termo que o pessoal falou que tinha muita bichice dentro dos seminários italianos. Então, ele confundia as pessoas quando você ia pesquisar sobre o Papa Francisco. O que acontecia muito é que batiam muito no Papa Francisco porque entendiam que é progressista, ou os progressistas que puxavam a sardinha pro lado deles. Mas ele não se vendia como dessa forma. Ok, a formação dele sim pode ter ajudado, até porque ele tem essa proximidade em relação a São Francisco, ele também é jesuíta, isso também ajuda, mas não quer dizer que ele se posicionava dessa maneira, né? E o que alguns entenderam foi dessa forma. Era como se o Papa Francisco se posicionasse dessa forma. Então acho que essa fala não foi muito bem ajustada, mas dentro de um podcast isso acaba acontecendo, né? Ou seja, ele é um Papa de síntese, um Papa que pega os aspectos positivos dos pontificados anteriores, especialmente João Paulo II, Bento XVI e Francisco, toma esses aspectos, faz uma síntese, dá a sua própria personalidade a isso, e o que nós vamos ver é uma tonalidade nova, talvez um pouco desconhecida. E quando a gente tenta encaixá-la dentro desses jogos bipolares, a gente não vai conseguir entender nada, porque ora ele vai fazer um pronunciamento, por exemplo, um pouco mais conservador, aí os progressistas vão chiar. Sim. Ora ele vai fazer um pronunciamento que cheira mais a progressista, e aí os conservadores vão chiar. Quer dizer, se a gente não abre um pouco a cabeça e tenta entender a coisa numa perspectiva mais ampla, nós não vamos entender nada. E vamos ficar o tempo todo reproduzindo clichês. Aliás, o Papa falou disso hoje. Ele estava falando para os jornalistas, ele diz: obrigado pelo que fizestes para sair dos estereótipos e dos clichês, através dos quais muitas vezes lemos a vida cristã e a vida da própria igreja.
Obrigado porque conseguistes captar o essencial daquilo que somos e transmiti-lo por todos os meios ao mundo inteiro. Ou seja, se nós não temos essa atitude cognitiva, né, de sair dos clichês, de sair dos estereótipos, a gente não vai entender o pontificado dele. Vai ficar... Eu acrescento mais aí. Se nós não usarmos o cérebro, como diria meu padre, a gente não vai entender a igreja, porque Jesus é exatamente assim. Aliás, Bento XVI também tinha falas que poderiam ser entendidas como progressistas. São João Paulo II, aliás, tem muita gente que não gosta de nenhum deles. Assim como faziam com o Papa Francisco. Só que, detalhe, né? O Papa Francisco acabou pegando uma época de ascendência aí dos meios digitais e acabou apanhando bastante sobre isso. Fica todo mundo meio que boiando. Só nesse aspecto, né? Sim, até porque, Vilela, essa tentativa, sobretudo da mídia, de emplacar essas categorias de conservador e progressista, ela é feita, do meu ponto de vista, a partir de um mundo semântico que é sociopolítico. Ou seja, o que é um conservador ou um progressista na perspectiva dos jornalistas. Geralmente, conservador ou progressista na perspectiva de jornalistas, sobretudo seculares, né, não cristãos ou não católicos, né, de mídias seculares, são justamente palavras que dizem respeito à visão política, sociopolítica da realidade, quando na verdade, de fato, nós até usamos, chega a ser inevitável o uso desses termos dentro da igreja para se referir, para nos referirmos a posições dentro da igreja. Porém, o que é um conservador dentro da igreja não necessariamente é o que se entende por conservador no mundo sociopolítico. Não, obviamente. Tem isso, então? Porque a perspectiva não é política ou sociológica, mas é teológica. Então, vamos supor, acho que a gente poderia até discriminar isso daqui para quem está nos assistindo, né? O Papa Francisco sempre se posicionou de fato como mais progressista. O que se espera de um progressista, ou nós diríamos em inglês o liberal, né? Os liberais americanos. Que é diferente do liberal aqui, né? Exato, aqui. Nosso entendimento liberal. Exato, um liberal aqui é de direita, né? Exatamente. Mas nos Estados Unidos seria o democrata, né? O de esquerda. Um progressista da perspectiva política e sociológica seria alguém que milita em favor de certas pautas, não é? Como movimento LGBT, aborto, etc. Isso no mundo político. De fato é assim. Todos sabem que esse é o tipo de bandeira que um progressista ou alguém de esquerda eventualmente defende. E aí quando se fala Papa Francisco é progressista, na mentalidade de quem compreende que progressismo é uma defesa a esse tipo de pauta, nesse tipo de mentalidade se entende, e muito se entendeu, que o Papa Francisco seria alguém que flertava com essas pautas a ponto de torná-las normativas, normais, dentro da igreja. Pois é. E isso jamais aconteceu. Jamais. Até o padre José Eduardo fez um post, lembra daquela atriz da Globo, Beth Faria, né? Que numa época, eu me lembro do vídeo que ela postou na época, dizendo, mas eu acho que esse papo é perigoso, porque ele já falou contra o aborto, Francisco. Ah, é? Sim. Alguém era uma conversa informal, não sei se uma entrevista, e disseram, parece que esse Papa veio para mudar as coisas, se referindo ao Papa Francisco, lá em meados de 2013 e 14. E aí a atriz da Globo disse, mas olha, cuidado, é bom a gente ficar de olhos abertos, ele é perigoso, porque eu vi esses dias ele falando alguma coisa contra o aborto. Mas realmente passou pela cabeça de alguém que um Papa em algum momento negociaria esse assunto? Passou, padre. Infelizmente passou. Pois é, o pessoal... Mas isso está fora de cogitação. Fala isso, exato, né? porque um progressista em ambiente sociopolítico não é o que nós entendemos por progressista dentro da igreja. E foi essas as falas aí, né, que causaram um pouco de confusão e também de dúvida para as pessoas. Aqui, e eu aprendi isso na minha vida de igreja, na minha vida em família, a igreja não existe conservadorismo e progressismo.
E aí os padres até trouxeram essa questão de que não é na visão do mundo. Existe sim, muitos entenderam isso, tá? Por isso que eu trouxe aqui. Muitos entenderam que sim, existe o conservadorismo e o progressismo, mas tem outra leitura dentro da igreja. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui, pesquisei nos documentos pra ver se tem alguma coisa falando de direita e esquerda, o que a igreja se posiciona. Então, vale nós lembrarmos aqui, a igreja católica, ela não se identifica de forma alguma com nenhuma ideologia. E é isso que a gente sempre fala nos vídeos, tá? Todos os valores, a fé, a moral, a parte social da igreja, comportamento, estrutura, é sempre à luz do evangelho. Então, o que existe é a doutrina social, o magistério, a tradição, a palavra de Deus. Não é nem direita e nem esquerda, porque Cristo está acima de todas as ideologias. Aliás, isso é dito na palavra de Deus, que Cristo seria contradição para muitos. E é o que muitas vezes acontece quando a gente se depara, ao menos muitos papas que se passaram, né, na igreja, quando a gente pega as falas deles. Nossa, mas uma hora ele tá falando isso, outra hora ele tá falando aquilo. Vocês viram o exemplo que o padre falou? Ah, porque quando o Papa Francisco apareceu, todo mundo achou que ele ia liberar aborto, ia liberar casamento gay, e depois ele falou contra o aborto, falou que não ia ter casamento gay. Então, assim, ele foi contradição. Foi contradição porque o mundo se baseia no seu pensamento de visão política, que foi isso que os padres falaram. Mas dentro da Igreja Católica não existe o progressismo e o conservadorismo. Apesar de muitas pessoas falarem, foi o que eu disse aí, não é só a mídia secular que fala isso. Tem muito católico que bate na mesma tecla. Não, o Papa Francisco é progressista. Não, o Papa Leão XIV é conservador. E esse assunto é muito chato dentro da igreja, porque não existe isso. Aliás, o Papa Bento XVI, ele até falou que a igreja não pode, nem deve tomar nas suas mãos a batalha política para construir uma sociedade mais justa, mas também não pode nem deve permanecer à margem na luta pela justiça. Então, o que a gente precisa entender aqui é que existe o conservador e o progressismo dentro da visão política. Dentro da igreja não existe isso. O que pode se fazer uma leitura é que, por exemplo, em relação ao progressismo que é visto no mundo, dentro da igreja se enquadra como luta pela justiça social, a inclusão dos marginalizados, a defesa dos pobres, que faz parte ali da doutrina social da igreja. Porém, ele não vai relativizar as verdades morais em relação a aborto, ideologia de gênero, eutanásia, morte. Não vai acontecer isso. Então, o progressismo defende essas pautas, a Igreja Católica não. Que a Igreja Católica defende justiça social, inclusão dos marginalizados, defesa dos pobres, a dignidade humana, doutrina social da igreja. Você pode começar por Rerum Novarum, que foi aí do Papa Leão XIII, tem sido falado bastante por conta do Papa Leão XIV. Questão de conservadorismo. Conservar, preservar os valores tradicionais. Família, vida desde a concepção, respeito da fé, que é a própria tradição da igreja. Aliás, né, um dos pilares da igreja católica é a tradição. O que não está dentro da igreja, que é esse pensamento aí, é que ela se feche, não acolhendo o diferente, não renovando a pastoral e ignorando as justiças sociais. O Cristo precisa ser o centro e o cuidado sempre em defender a dignidade da pessoa humana, justiça, paz, o bem comum. Condena-se sim o capitalismo selvagem, tanto quanto condena-se o socialismo autoritário. Condena-se o liberalismo moral extremo, também condena-se o legalismo rígido e desumano. E o Papa Francisco, ele trouxe muito essa questão de mostrar essas duas batalhas, aliás, né, também veio no meio aí de polarização. E lá no Catecismo 1992, ele não usa os termos, mas ele afirma o seguinte, número 2032. A igreja dá o seu prejuízo moral em matéria econômica e social quando os direitos fundamentais da pessoa, salvação das almas, o exigem. E ele convida sempre os fiéis a agir na vida pública com consciência reta, sempre iluminada pela fé. Número 2239. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis na construção da sociedade no espírito de verdade, justiça, solidariedade e liberdade. E o Papa Bento XVI escreveu na encíclica Caritas in Veritate 2009 sobre essas questões ideológicas. No número 9, ele falava: a verdade é luz que dá sentido e valor ao desenvolvimento. Sem verdade, sem confiança e amor pelo verdadeiro, não há consciência
interesse e responsabilidade social. Número 15. A doutrina social da igreja não é uma ideologia, mas pertence ao anúncio do evangelho. Papa Francisco também trouxe muito essas questões dessas crises, dessa polarização na Laudato Si, em 2015, que vale a pena nós lermos também. Que nós precisamos entender, e eu acredito que foi isso que os padres falaram, só que algumas pessoas não entenderam e geraram um pouco de confusão. O mundo tem o pensamento conservador, progressista, certo? Essa polarização que existe hoje. Na igreja, isso não acontece. O que pode acontecer são as formações. Então, eles vão ser formados no seminário por pessoas que viveram em tempos em que o conservadorismo era mais forte, ou em tempos em que o socialismo, o liberalismo, o progressismo era mais forte. Vai ter no jeito. Por exemplo, o jeito que eu fui criada é diferente do jeito que minha avó foi criada. Mas não quer dizer que algumas coisas que aconteceram naquela época são certas hoje. O que acontece hoje é certo ou errado naquela época, entende? Principalmente quando é questão de fé. Nós precisamos fazer essa distinção. E o que fica aqui também em relação aos padres é: não existe conservadorismo e progressismo dentro da igreja. Não existe outro ponto. A igreja entende disso. Não. Se for para a igreja entender, o progressismo é quando existe uma evolução. Aliás, uma conversão. A nossa conversão é um progressismo, porque nós estamos progredindo. E quando nós cuidamos da nossa fé, nós estamos conservando a nossa fé. Ou seja, então nós somos os dois. Então Cristo é os dois. Não, nós somos cristãos, católicos, e infelizmente isso está sendo deturpado tanto por pessoas do mundo secular quanto também por católicos. Quando essas coisas entram dentro da igreja, a gente se depara com exemplos. Pessoas que acabam dizendo que a pobre não tem vez dentro da igreja, né? Que sempre tem que ser uma forma muito aparente de ser rico, que é as questões que o pessoal tenta conservar. Mas aí você não leva em consideração que existem muitas famílias pobres que não têm dinheiro, não tem com quem ficar. A mulher precisa ir trabalhar e não pode ficar com as crianças. Mas aí, por um lado, se você faz isso, você não está cuidando da família, a família não está sendo tradicional, porque ser tradicional é o quê? É a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Então começam-se a colocar questões do mundo dentro da igreja. E não é isso que a igreja pede, né? Aliás, o pessoal fala até de relativismo, de modernismo em relação ao conservadorismo, né? Vamos colocar entre aspas, dentro da igreja. Mas assim, quando você coloca esses pensamentos humanos dentro da igreja, você também está tentando ser moderno, mas com uma roupagem de conservador. É tão ruim quanto o progressismo. Fica aqui o lembrete do que o padre José Eduardo falou, né? Nós precisamos sair dessa dicotomia, dessa bipolaridade. Ou é conservador ou é progressista. Se você é católico, você, ao mesmo tempo, é os dois e, ao mesmo tempo, não é nenhum dos dois. Você é cristão, católico, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, seguindo o seu evangelho. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, essa leitura. Deixo aqui os nomes dos documentos do Caritas in Veritate, de Bento XVI, de 2009, o Papa Francisco, de 2015, o Laudato Si e o Catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho, número 2032 e número 2239. 2032 e 2239, para que você possa ler e se fundamentar em todas essas questões, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha aqui, se inscrever no canal e me conta, você assistiu esse episódio? Meu, dá pra trazer muitos reacts aqui, ainda quero trazer outros, mas de primeiro e pronto eu quis trazer esse porque eu achei que gerou um pouquinho de dúvida e um pouco de nó na cabeça das pessoas, tá bom? Então deixa aqui no comentário. Aliás, gente, muito obrigado por vocês terem sugerido também sobre esse tema. 2 pessoas pediram, uma era a Cris e a outra eu não lembro quem era, mas está aqui o vídeo gravado para vocês, com reflexão, tá bom? Deixa aqui nos comentários e nos vemos no próximo react, próxima treta, próxima notícia. Tchau!